Olá, eu sou o Guilherme e faz tempo que eu não gravo, né? Faz tempo que eu não posto vídeo aqui nesse canal por vários motivos. Além de eu estar trabalhando muito aí até o mês passado, até pouco tempo atrás, as máquinas que eu uso aqui para gravar e fazer as animações, tá, elas queimaram, tá? Teve um surto aqui de energia e acabou queimando um monte de coisa aqui. E por conta da vida não muito saudável que eu estava levando, né? Até pouco tempo atrás, eu também acabei ficando doente, né? O que me obrigou a ficar um tempo de molho mesmo, sem fazer nada. Até eu voltar e até chegar aqui as peças das máquinas aqui, dos PCs, para mim poder arrumar. Tá? Mas agora eu já resolvi tudo. Tá? Inclusive já resolvi também algumas coisas do meu trabalho. E vai sobrar um tempo livre agora. E eu vou conseguir gravar e produzir mais coisas aqui pro canal, beleza? Tá. Então, nós tínhamos parado aqui. Esse personagem faltava modelar aqui a cabeça e o rosto, né? Eu existem várias formas de fazer isso, tá? Tem umas formas, umas técnicas até um pouco mais fáceis do que a que eu vou mostrar aqui, mas eu acho que eu vou fazer isso em um vídeo separado, tá? Pra galera não se confundir, já que eu comecei a modelar esse personagem, né, desse jeito, a partir de uma base, né, de uma base mesh, ou seja, eu fiz um assim, uma base mesmo, né? Um personagem mais simples e agora a gente foi acrescentando detalhes, loops e tudo mais, tá? A gente poderia fazer também a cabeça separada do corpo, depois encaixar aqui, que eu acho que tá, dependendo da técnica, né, que for modelar é até mais fácil. Tá, se bem que essa técnica que eu vou mostrar pra vocês também não tem tanto segredo, tá? Existem algumas pessoas que elas modelam assim diretamente aqui na cabeça do personagem, né, os loops todos de uma vez. E eu percebi que a galera que está começando a modelar, ela poderia se perder, tá, desse jeito. Então, eu pensei aqui uma forma um pouco mais fácil para quem, mesmo quem não modelou um rosto, não está acostumado com modelar nada ainda na vida, vai conseguir acompanhar. Beleza? Então, vamos modelar a cabeça aqui e o rosto do nosso amigo aqui, tá? Tendo aqui a cabeça mais ou menos nesse formato, tá? A gente vai acabar acrescentando mais coisas e mudando o formato da cabeça também, tá? Mas a cabeça precisa estar mais ou menos nesse formato, tá? Nós vamos começar a acrescentar aqui alguns loops. Vou acrescentar um loop aqui no meio da cabeça, tá? Rig. Vamos aqui no Connect. Cadê o Connect? Aqui, Connect. Certo? Eu vou acrescentar um loop mais ou menos até aqui. Ah, não pode deixar polígono 5 lados. Eu sei, gente. Vou arrumar. Isso aqui é só pra gente se orientar melhor, pra gente modelar o rosto. Já que modelar o rosto é uma tarefa bem, eu não diria complicada, mas eu diria avançada, né? Porque exige um certo domínio das técnicas aqui de criar loops e tudo mais. É um pouco mais complicadinho do que modelar só o corpo. Vou dar um isolation aqui só nessa lateral, só pra mim ver se eu não... Isso aqui não pode acontecer, tá, gente? Tem uns polígonos aqui no meio, ó, da cabeça. Então a gente vai deletar eles. Deixar a cabeça oca. Tá, então vamos tirar aqui o isolation. Tá, acertamos aqui mais ou menos um loop aqui no meio da cabeça. E a partir desse loop a gente vai adicionar, mais um outro aqui, ó. Só nesses dois mesmo, tá? Aqui no Connect.
Se vocês acharem essa técnica que eu estou usando muito complicada, comentem aí, por favor, no vídeo, para mim tentar, talvez em outro vídeo, fazer demonstrar uma outra técnica, um outro jeito mais fácil, beleza? Vamos aqui acertar mais ou menos. Aqui vai ser mais ou menos o nariz do nosso personagem, tá? Por isso que eu cortei ali, ó. Tá, vou colocar aqui no modo de edição de vértices, subir um pouquinho mais isso aqui. Isso, a partir desse vértice aqui a gente vai definir mais ou menos o tamanho e a altura do nariz também, tá? Acho que mais ou menos assim tá bom. Lembrando que a gente vai cortar mais isso aqui, então não se preocupem. Bem, o segredo de modelar o rosto, pelo menos desse jeito que a gente está fazendo, é definir onde vai ficar cada parte do rosto, né? Por exemplo, a gente definiu aqui mais ou menos o nariz, a gente vai definir aqui mais ou menos a altura do olho, a altura da boca, o formato da boca e tudo mais, formato do olho. A orelha a gente vai modelar separado, tá? Porque a orelha realmente eu vou ter que explicar melhor algumas coisinhas lá, porque ela é bem complicadinha de fazer. Assim, à primeira vista a orelha ela até é meio complicada até de se encaixar na cabeça, tá? Então eu vou modelar a orelha separada e vou explicar melhor a lógica de modelar uma orelha, pra galera não se perder quando for fazer, beleza? Então vamos continuar aqui acertando a cabeça do nosso personagem. Bem, vamos acertar aqui esse loop. Opa. Que a gente criou aqui na lateral. Tira aqui um monte de edição. O box que eu acho melhor. E vamos continuar mexendo aqui alguns vértices. E assim aos poucos a gente vai acertando melhor o formato da cabeça também, né? Puxar um pouco esse vértice pra cá. Bem provável que a gente vai ter que cortar muito isso aqui ainda. Mesmo sendo um personagem com poucos polígonos, tá, gente? Mas acho que não vai ter jeito. Tá, vamos selecionar aqui mais ou menos essa região aqui da cabeça do personagem. Vamos também criar dois cortes aqui, tá? Vamos aqui com a ferramenta. Opa, esqueci de selecionar uma edge aqui. Pronto. Com a ferramenta Connect. Bem, eu ia mover um pouco para cá, mas eu ia acabar movendo os dois vértices. Então eu vou deixar no 0 mesmo. E vamos cortar, vamos mexer essas edges que a gente adicionou aqui manualmente, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. Vou colocar essa outra. Opa. Deixa eu primeiro acertar esse vértice aqui, né? Não tenham medo de puxar vértice aqui no rosto, tá, gente? Vou puxar muita coisa aqui ainda. Vou puxar outra aqui. Certo? Vou puxar essa aqui só um pouquinho mais para cima. Vocês podem ver, eu estou criando mais ou menos aquela cavidade onde fica o olho, tá? Mais ou menos aqui desse jeito, não é? Deixa eu só dar uma conferida, ver se mais ou menos isso. Certo. Agora a gente vai selecionar esses 4 polígonos aqui. Algumas pessoas
podem ter visto já em alguns outros vídeos, a pessoa simplesmente deletando isso aqui, tá? Mas a gente vai fazer de um jeito um pouco mais simples. A gente vai dar um extrude. Vou colocar aqui extrude. Eu vou colocar as opções aqui do extrude, tá, gente? Aqui, clicando no settings, aqui no botão settings do lado da ferramenta extrude. E aqui está um valor. Eu vou colocar 0. Tá? Ele deu extrude, tá, gente? Só que ele simplesmente está com um polígono em cima do outro. Ó. Ele deu extrude, mas ele tá aqui ainda. Eu só zerei o valor dele para ele não mover aqui de uma posição que a gente não precisa. Agora a gente vai com a ferramenta Scale, né? Escalar. Vamos diminuir aqui. Ó. Já que assim a gente já criou mais ou menos o formato do olho também do personagem. Tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui mais ou menos né, sem usar referência e nem nada, mas lembrem que a distância entre um olho e outro do personagem é mais ou menos o tamanho de um outro olho, ou seja, tenta imaginar que um olho desse aqui mais ou menos no meio do rosto do personagem para vocês calcularem a distância, né? E o tamanho do olho também vai ficar aqui no personagem. Tá? Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho, tá? E como a gente ainda vai mexer muito aqui ainda, é bem provável que a gente vai acertar melhor isso aqui, o formato, também o tamanho do olho, tá? Já que a gente definiu aqui um pouco o tamanho do olho nessa região, vamos também definir o formato dele, tá? Como eu disse, é puxar vértice. Como eu disse, não tenho medo de puxar vértice, porque a gente vai puxar vértice pra caramba aqui. E não se preocupem se não ficar totalmente certo, tá? A gente está fazendo aqui meio que no olhômetro, sem medir nada, sem referência nenhuma. E aí, se a gente perceber que está errado, a gente arruma. Simples assim. Tá? Não tenham medo de errar. Eu quero que o olho seja mais ou menos nesse formato. Tá? Claro que a gente vai acrescentar mais coisas ainda. Mas por hora, vamos deixar assim mesmo. 3D Max tem uma bugada aqui, sumiu a lateral do personagem. Uma coisa que a gente pode fazer também é dar uma acertada nesse meio aqui, né? Que a gente acabou mexendo sem querer. E deu uma distanciada aqui no meio do rosto. Tá, só dar uma puxada aqui. Vamos acertar aqui melhor o formato do nariz, ó. Vocês podem ver. Vamos acrescentar agora algumas edges aqui para auxiliar a gente no formato do nariz também. Eu vou acrescentar mais uma aqui. Aqui a ferramenta Connect. Vou colocar mais ou menos aqui uma. Vou colocar aqui Connect novamente. Vou colocar aqui a outra. Tá, como vocês podem ver, ó, ficou aí um nariz aí mais ou menos por enquanto, tá, gente? Acho que vou até puxar um pouco mais isso. Definir um pouco mais aqui. Tamanho do nariz em relação ao rosto. Certo. Vamos acrescentar outro loop aqui, ó. Não precisava ainda, né? Mas vamos colocar. Tá, gente? O segredo dessa técnica aqui, acho que talvez até das outras que eu vou mostrar, para modelar uma cabeça, um rosto, é o que eu estou fazendo aqui. É definir primeiramente cada parte do rosto, né? O tamanho, o volume. Depois a gente se preocupa em arrumar os loops, tá? Em deixar certinho a coisa.
ficar mais ou menos aqui. Depois, se a gente for deixar um nariz mais largo ou mais fino, a gente só mexe alguns vértices. Bem, eu poderia simplesmente juntar esses dois vértices aqui, mas depois eu teria que apagar eles, tá, gente? Então, eu vou fazer de uma maneira um pouco mais... eu não diria certa, né? Mas que vai facilitar um pouco pra gente mais pra frente. Eu vou jogar esse loop mais ou menos aqui, ó. Sei que gerou um polígono aqui terrível, de um monte de lados, né? Mas não tem problema. Nós vamos deixar ele aqui por enquanto, até que a gente arrume melhor essa região aqui do nariz, tá? Bem, chegou a parte de fazer a boca, né? Então vamos cortar aqui adicionar aqui um corte. Não vou selecionar esse último aqui, não. Vou selecionar só esses três edges. Vou adicionar aqui um connect. Parece que ele tá sorrindo, né, gente? Mas não é, que o corte ficou meio errado mesmo. A gente arruma aqui. Vou colocar aqui. Aqui, mais ou menos. Acho que eu vou até subir um pouco mais isso. Vou subir aqui. Vamos jogar esse loop para cá. Connect. Tá, agora a gente vai desenhar mesmo o formato da boca. Certo? A gente vai cortar mais ou menos nessa região aqui. Cadê o connect aqui? Connect. Certo? E novamente vamos definir aqui o tamanho da boca, né? A mesma coisa que a gente fez com o olho e o nariz. Então vamos adicionar aqui, ó. Vou vermelhar isso aqui. Lembrando que ele é um homem, então ele não deve ter uns lábios assim muito carnudos. Tá? Pode até ter um lábio um pouco largo, lábio aqui inferior talvez um pouco largo também, mas com feições masculinas, tá, gente? Se vocês forem modelar uma mulher, vocês deixam talvez uma boca até mais trabalhada, mais delineada e tudo mais. Delineada, não sei se esse é o termo de verdade, mas tudo bem. Vamos mover isso aqui um pouco mais pra cima. Como eu disse, ele é um homem, então isso aqui é um pouco mais pra cima mesmo. Não tanto, né? Se fosse uma mulher, o rosto seria um pouco mais arredondado. Acho que mais ou menos essa distância aqui. Como eu sempre digo, gente, se vocês forem modelar, tentem usar referências. Se não usar, né, não tiver como, não tiver outro jeito, daí vocês modelem assim, ó. Mas é muito fácil você se perder sem uma referência. Principalmente se você ainda não tiver uma certa prática, né, em modelar personagens e outras coisas aí. Personagem principalmente, né, porque se for outras coisas você até consegue modelar de olho. Se for um objeto ou outra coisa parecida. Agora personagem é um pouquinho complicado fazer isso. Modelar só no olho. Bem, eu defini aqui mais ou menos o volume da boca. Tá meio errado aqui, deixa eu arrumar. Esse aqui em cima também não tá? Tá. Vou puxar aqui para esse lado. Tá. Eu vou gerar outro loop aqui nessa região da boca para formar os lábios. Tá? Pode parecer meio estranho, mas vocês vão ver que assim que a gente começar a mexer melhor nisso aqui, vai parecer mais uma boca, vai parecer mais um rosto isso aqui, né? Vou colocar aqui connect. Deixa eu ver se aqui com o valor a gente pode dar uma diminuída aqui nessa edge que a gente criou. Acho que vou colocar uns 60 tá bom. E a gente vai
novamente dar uma acertada nisso aqui. Mover aqui um pouquinho isso aqui para cima. Vocês podem ver que já está mais ou menos um lábio assim, né, de bem de longe assim, você enxerga um rosto mais ou menos do personagem. Parece um, sei lá, um boneco de massinha mal feito, mas calma, a gente vai arrumar isso aqui ainda. Tá, vamos diminuir aqui um pouco esse lábio inferior. Colocar aqui pronto, mais ou menos isso. Bem, nesse vídeo a gente definiu aqui mais ou menos onde cada coisa aqui do rosto vai ficar, tá? Bem, esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar modelando aqui o personagem, né? Vai adicionar mais loops aqui, vai definir melhor a boca, nariz, olho, o que der para fazer aqui no vídeo, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.